Nesse vídeo, pretendo trazer um tema difícil de lidar, principalmente para quem foi traído, que é por que as pessoas traem. E eu resolvi falar disso porque muitas pessoas, e eu vi isso em alguns canais, e eu discordo disso, falando que eu achei um tanto simplista, traição é sintoma de narcisismo. Traição pode ser sintoma de sinal de muitas outras coisas também, inclusive outros transtornos, inclusive nenhum transtorno, porque as pessoas não traem por causa de uma patologia. Elas têm motivos diversos em suas vidas para trair, né? Não é uma patologia que causou você trair, ou por você ter traído você tem uma patologia, né? As pessoas têm motivos diversos. Segundo, também há pessoas que dizem que traição é sinal de que essa pessoa é má, maligna. Eu também discordo dessa afirmação. Eu não acho que pessoas são más porque traíram, mas isso indica que as pessoas podem ter características boas e características ruins, né? Todas as pessoas, eu, vocês, é difícil, ninguém é santo, né? Ninguém é um santo, um salvador, a não ser que você seja enviado de Deus. Você não é, né? Todos nós pecamos, né? Inclusive os ensinamentos bíblicos vão falar disso. Todos nós cometemos pecados, é parte da natureza humana errar, né? Há quem erra mais e quem erra menos. Nós chamamos de maus aquelas pessoas que erram mais sem se importar com os danos causados, e boas as pessoas que se importam e tentam evitar errar, mas as pessoas erram, né? Isso não significa que as pessoas não tenham arbítrio de trair ou não. Elas têm, né? Mas traição numa relação conjugal ou traição da confiança de alguma pessoa próxima pode envolver muitos fatores. E, inclusive essa ambivalência, essa contradição comportamental da pessoa ter coisas muito boas e coisas muito ruins caminhando juntas, que é parte de muitos de nós, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo para desfazer dois equívocos. Primeiro, que a traição é sintoma de narcisismo, não está nem na qualificação do transtorno. Vários transtornos podem ter como resultado, sim, parte da sua dinâmica que tem a possibilidade de comportamentos relativos à traição, mas não indica, não é uma relação direta, tá? Segundo, traição pode ser algo como uma mentira, né? Pode ser vista como uma forma de mentira, e há mentiras que não são cometidas por maldade ou para causar dano aos outros ou por um motivo egoísta. Elas podem ser apenas mentiras cometidas ou por costume ou por outros motivos, por outras diversas motivações. Então, esse vídeo visa ampliar a nossa imagem das motivações das pessoas para atrair. Então, tal como a mentira, nem toda mentira é má, há níveis de erros e falhas na mentira. Há mentiras que são mais graves do que outras, né? Todo erro... Então a pergunta que eu quero fazer é se todo erro é igual em qualquer situação. Não, eu acho que há níveis, há traições que são menores e maiores, há motivos que são menores e maiores, há motivos que são mais perdoáveis e motivos que são menos perdoáveis, há traições que não indicam que a pessoa vai voltar a cometer aquilo, porque a pessoa pode se sentir culpada, envergonhada pelo que fez, e há traições de pessoas que não vão reparar os danos que cometeram, não vão reparar seu erro. Então, tal como a mentira, ela pode ter causas contextuais e elas podem causar arrependimento na pessoa, a traição também. A traição não é igual em qualquer caso. Ela é variável conforme o caso, conforme a gravidade, conforme a aptidão da pessoa de revisar seus comportamentos ou de sentir culpa ou vergonha sobre o que fez, né? Então, o que eu quero começar trazendo nem toda traição tem os mesmos motivos, nem todas têm as mesmas explicações, nem todas são problemáticas umas como as outras. E tudo vai depender da dinâmica da pessoa e da possibilidade de reparação da pessoa, né? Eu sou alguém que acha que é possível que perdoemos traição. Não vou dizer para ninguém assim, não perdoe em nenhum caso. Ou perdoe em todos os casos, né? Que a gente vê coisas assim. Tem pessoas que vão dizer, para manter sua família você deve perdoar.
ou você nunca deve perdoar. Eu acho que é contextual de acordo com o que está envolvido. Que tipo de dinâmica, se a pessoa tem autocrítica, se ela tem vergonha, se ela tem culpa, qual a função disso na vida da pessoa? Isso é recorrente? Isso realmente resulta em um desejo de mudar após a pessoa se arrepender? Teve arrependimento ou a pessoa é assim mesmo, sempre, e não liga para você? Então, isso é contextual. Bom, motivações possíveis para traição. Uma que pouca gente fala, que é muito forte, principalmente em homens, mas não só. Pressões sociais. Há pessoas que traem porque sofrem pressão dos amigos, dos conhecidos, das pessoas de seu círculo. Sofrem pressões na sua cultura, né? Grupos masculinos pressionam homens a trair, tá? Principalmente, sei lá, alguma pessoa se mostrou interessada, o outro vai falar, você não vai ficar com ela, você não vai fazer isso, mesmo que você seja casado. E pessoas que convivem com muitos homens e têm uma vida muito masculina e poucas referências femininas, acabam cedendo a essas pressões masculinas, né? Há uma espécie de, sim, machismo dos grupos de homens, uns protegendo os outros, encobrindo suas condutas. Então, muitas pessoas acham que ser homem é ser pegador, né? Então, tem algo meio tóxico ali. E muitas pessoas vão trair por pressões de mostrar para os seus amigos homens, que é pegador. Tem um status relativo a ser um homem que fica com várias mulheres. Isso existe. É um motivo que alguns homens, quando se casam, se afastam de alguns amigos. É um motivo de que em certos namoros alguns homens se afastam dos amigos, dos círculos sociais que eles estão. E é o motivo de alguns de nós, por exemplo, é o meu caso, evitar certos grupinhos de internet em que homens ficam contando coisas sobre as pessoas que se relacionam. Eu evito e eu recomendo que as pessoas evitem. E isso é bem aprendido. Desde a adolescência, ser o pegador é ser o melhor. Tem um sistema de competitividade masculino. Mesmo que as pessoas estejam namorando ou comprometidas, elas fazem isso. Então é bom evitar esses grupos, se você for homem. Desintoxicar desses grupos. É um fator muito forte. Mas há coisas na cultura jovem também. E aí abarca mulheres também. Né? Cultura de balada, farra, festa. Aí você vai para uma festa com as suas amigas ou com os seus amigos e sem o seu companheiro, companheira, e trai. Porque é festa, não sei o que, e entra na onda, tá? Então também é uma pressão social. Depois sente arrependimento, culpa, bebi demais e fiz besteira. Então tem pressões sociais também, essa cultura jovem de festas, né? Terceiro ponto, para ir tem pessoas que vão achar que a conquista é status. Que ter mais uma amante ou sei lá, você ter uma outra pessoa que tá afim de você e cultivar isso pode ser um status. E nesse caso tem que ver se essa pessoa usa, não por pressão social, mas por ostentação social em relação às outras pessoas, né? Um possível caso, uma amante ou algo assim. Bom, então pressões sociais ou status social pode ser uma motivação. Quando são pressões, é importante que a pessoa desenvolva autocrítica de com quem eu estou andando. E por que eu tenho que ouvir os outros? Eu posso falar, não, cara, eu não acho isso correto. Eu vou sair, eu posso falar, não vou fazer esse tipo de coisa, né? Bom, segundo motivo, e esse também, os que eu estou trazendo aqui são os que as pessoas não falam tanto. Insegurança. Tem pessoas que traem por medo, por desconfiança, por insegurança. Parece que não faz nenhum sentido, mas faz. Eu já tive amigos que fizeram isso, que eles têm tanto medo de ser traídos, são tão inseguros se a pessoa gosta deles próprios, que eles traem antes de ser traídos. Eles pensam assim, eu vou ser traído, então eu vou trair antes. Eles têm a certeza de que vão ser enganados pelas suas parceiras. Essas pessoas, uma dessas pessoas que eu convivi, tinha aliado a isso, ciúmes doentio, crônico, possessividade. Eu tive que me afastar dele depois de chamar atenção e ele não gostar, né, de que eu chamasse essa atenção, né? Então, ciúmes doentio, crônico, posse, controle sobre suas parceiras pode caminhar junto com isso, né? Mas a raiz está ali.
insegurança, medo, desconfiança. Outras pessoas que eu conheci não tinham esses ciúmes doentio, mas tinham essa insegurança e traíam porque achavam que cedo ou tarde iam trair. No fundo, tinha uma crença de que as pessoas enganam as outras. Mas eles próprios alimentam a crença, eles veem o mundo pelos próprios olhos, né? Então uma pessoa insegura pode cometer isso, tá? Trair por insegurança, por achar que vai ser abandonado. Então eu traio porque eu vou ser abandonado, mas às vezes até a sua própria traição que causou o seu abandono, né? Terceiro ponto. Baixa autoestima e supercompensação pela conquista, né? Isso agora é algo que eu já tive, tá? Em relações passadas, eu já traí ou já menti, ou mantive flertando com alguém enquanto eu estava numa relação. Eu já cometi esse erro e era por esse motivo, tá? Eu não tenho arrependimento, só que eu não vou esconder e me passar por uma pessoa perfeita. Porque o que eu estou querendo mostrar aqui justamente as pessoas podem ter erros e elas podem se arrepender desses erros, né? Esse terceiro caso é um caso que eu já fui parte dele, né? Não necessariamente sentindo como baixa autoestima, mas um senso... Baixa autoestima, sim, porque é um senso de menos valor, né? Muitas pessoas que têm uma espécie de... Aí não é insegurança, mas senso de que sou pior, ou que não sou desejado, ou que sou feio, ou que não sou uma pessoa legal, podem ter uma necessidade muito alta de supercompensar sendo desejadas pelas outras pessoas, né? Então você, sei lá, você gosta que as pessoas deem em cima de você para se sentir menos pior. Tem uma relação com uma baixa autoestima, uma visão muito negativa de si e uma infelicidade constante em relação ao próprio corpo, a quem se é, né? Então, você gostar disso e cultivar isso para se sentir desejado é uma maneira, digamos, de você ter aquele auto-ódio, self-hate no inglês. Você se odiar e você, para não se odiar, você usa um aspecto externo que as pessoas gostarem de você, né? Então você acaba tendo sentimentos ruins neutralizados por ser desejado. Porque as pessoas olham para você e pensam, poxa, você é um cara legal. E aí você acaba, muitas vezes, essa relação faz com que ou as pessoas traiam ou se abram para coisas que podem não ser necessariamente a realização de uma traição, mas é a mentira, é a omissão, né? E que elas, para se sentir menos pior. Eu já passei por isso, até eu revisar meus comportamentos e minhas necessidades e assumir que eu tinha essa dificuldade, isso se manteve, né? Então, é importante que as pessoas sejam capazes de entender também quais são, e isso é olhar para si mesmo. E muitas pessoas fazem isso, elas têm um sentimento de tanta frustração consigo próprios que atribuem aos outros e precisam às vezes serem admirados, desejados, né? Poderia se pensar que o 2 e o 3 podem se articular, insegurança com baixa autoestima. Tem casos que se articulam, tá? Mas tem casos que não atuam juntos, tá? E são diferentes. Esses dois são motivadores psicológicos, né? Motivações psicológicas, a insegurança crônica ou um senso de desvalor crônico. Os dois são... Por exemplo, eu não tenho insegurança, mas eu tinha um alto senso de desvalor. Precisei trabalhar nesse senso de desvalor. Mas em segurança eu sempre tive bastante segurança e não tenho medo de ser enganado, sou muito mais tranquilo com isso, né? Podem estar associados ou separados. Esses são causas psicológicas, de processos psicológicos. O primeiro, que é as pressões sociais, uma causa cultural, né? O segundo, essa insegurança ou a questão de autoestima, desvalor, baixa autoestima, desvalor, podem ter causas traumáticas, isso é importante. Então, uma pessoa que, por exemplo, sofreu muita desvalorização na família, ou que tinha uma família em que você não tinha um apego seguro, ou seja, você não podia confiar na sua mãe, não podia confiar no seu pai, você pode desenvolver insegurança em relação a outras relações.
Se você vivia num contexto de amizade em que você não podia confiar nos seus amigos, que eles podiam distrair, você pode desenvolver insegurança. Mas de outra forma, se você sofria bullying, por exemplo, você pode ter um senso crônico de desvalor. Né? Ou seus familiares te humilhavam, também, desvalor. Então, o ponto da insegurança e do desvalor, da baixa autoestima, podem ter causas traumáticas relativas a ambientes familiares ou ambientes de socialização na infância. É importante se atentar a isso. Bullying é bastante produtor disso, tá? Principalmente de desvalor, baixa autoestima. E a insegurança tem muito mais a ver com as relações de apego familiar. Se você pode confiar nas figuras, se você não confia em pai e mãe, é capaz de, se eles não tiver atitudes que fazem você não confiar neles, é possível que você generalize isso e não confie em nenhuma outra relação. Da mesma forma, se você não foi no seu ambiente social desvalorizado, você pode ter uma necessidade muito maior de ser valorizado, e isso pode te levar a condutas de traição. Né? Quarto, aí tem um elemento não é necessariamente psicológico ou cultural, mas de dinâmica relacional. Uma relação falida com pessoas que não querem encerrar a relação pelos motivos que for. Pode levar à traição. Né? Então a pessoa tem uma relação falida, não fazem mais sexo ou brigam o dia inteiro. Há pessoas que não têm mais relações sexuais e brigam o dia inteiro e continuam juntas por anos. Elas estão felizes? Não, elas estão infelizes. É muito fácil para essa pessoa encontrar felicidade em outro lugar e com outra pessoa, porque ela está sempre infeliz dentro dessa relação. Então, mas ela pode ter motivos para não querer terminar. Muitas pessoas não terminam porque a família tem uma relação familiar que não quer se desfazer, não terminam por motivos econômicos, de dependência econômica, não terminam porque a religião não deixa, não terminam por causa dos filhos, não terminam porque os amigos ficariam decepcionados. Então as pessoas sofrem pressões sociais aí também, aí se parece com o primeiro, mas para não terminar uma relação. E aí, não terminando, elas se colocam muito mais abertas a ver coisas positivas nos outros que não vêm nessa relação que está quebrada. Então, eles não corrigem a relação. São pessoas, normalmente, quando você vai encontrar essas relações falidas de longo prazo, que as pessoas vivem brigando, é porque elas não estão empreendendo. É possível corrigir elas? Se os dois tiverem dedicação, digamos, à psicoterapia, procurarem um psicólogo, terapia de casal, buscarem resolver seus problemas. Normalmente elas não estão buscando resolver, estão só evadindo, tudo vira discussão e elas não têm coragem de terminar. Aí é muito mais fácil, digamos, ver que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. Né? E muitas pessoas às vezes preferem trair do que terminar essa relação por esses motivos convencionais. Família, amigos, religião, filhos, né? Acham muito mais dificuldades ou por motivos econômicos. Normalmente há um grande medo das consequências desse término e por isso as pessoas evitam e às vezes preferem ter uma relação extraconjugal. Mas a questão você digamos, para ser honesto é também ser capaz de conversar sobre o que está acontecendo, terminar essa relação se for o caso, né? Então é uma espécie de covardia mesmo, assim, eu não estou tendo coragem de fazer o que deveria ser feito nessa situação, me movendo pelo convencionalismo, ficando em algo estagnado, mas fazendo algo desleal nessa relação. Mas as pessoas muitas vezes têm medo da consequência e acham que as consequências são maiores, né? É muito comum, tá? Muito comum de as pessoas fazerem isso. Você acha em inúmeros relatos de relações que acabaram e não acabaram, mas as pessoas também não fazem questão de tentar reparar as relações e buscam outras relações ao mesmo tempo. Quinto motivo, também tem a ver com a dinâmica relacional, uma incongruência entre companheirismo e desejo. Por exemplo, a pessoa não quer perder o companheiro, mas o sexo é incompatível, ou as pessoas não têm mais desejo, ou o sexo se tornou insuficiente, ou até inexistente. Né? É quase como assim, viramos amigos. Isso é possível, ou isso pode ter uma causa. É possível as pessoas simplesmente trabalharem nessa causa, né? Buscarem entender o porquê que elas não estão tendo mais desejo. E buscar
formas de recultivar esse desejo. Normalmente terapia de família, terapia de casal, são modos de lidar com isso. Ou você buscar em si próprio as causas de ter perdido esse interesse, né? Ou buscar ser aberto com seu parceiro sobre ser insuficiente aquilo, você ter mais desejo, menos desejo, como podemos fazer para melhorar, né? Falta conversa também nessas situações e falta entender a si próprios e dos motivos. Mas pode acontecer. Aí a pessoa não tem mais desejo, mas tem desejo por outras pessoas, ou tem desejo, mas o sexo não é legal e aí ela não tem coragem de falar sobre isso. Então são coisas que falta negociação, né? Em todos esses casos, a gente pode acontecer do primeiro, pressões sociais, insegurança, senso de baixa autoestima e desvalor, esses de causa traumática, né? Uma relação falida, essa incongruência, companheirismo e desejo, todos esses casos podem levar pessoas boas a cometer atos ruins, a serem infiéis, né? Então isso é parte da ambivalência, da contradição humana, que todos nós somos sujeitos ao erro, por inseguranças, por medos, por dificuldade de se comunicar e vários problemas desse tipo. Todos esses também eu acredito que é possível, em alguma medida, resolver terapeuticamente, tá? Resolver terapeuticamente ou resolver por comunicação e tal. Mas há casos que vão ser demonstrações de maldade, ou demonstrações, igual muitos falam, de narcisismo, em alguns casos, né? Que é quando, aí temos o sexto e sétimo exemplos, descaso, indiferença, apatia, a pessoa que trai simplesmente não liga para as consequências. Você traiu, trair mesmo, e não liga se a pessoa está chorando, se a pessoa ficou magoada, se a pessoa está triste. Normalmente, quando há descaso, indiferença, antipatia, total descaso com a pessoa, não vai ser só isso, não vai ser a traição sozinha. Essa pessoa já vai tratar o outro com descaso, indiferença, até agressividade em outros contextos, não só da traição. Então aí sim temos um sinal de uma relação abusiva, né? Bem abusiva. Nos outros a gente pode ter desconexões e outros fatores causando danos e que podem ser mais facilmente sanados. Aqui a gente já entra não há possibilidade de reparo, né? Porque esse descaso, essa indiferença ao sofrimento alheio pode mostrar que há indiferença em outras situações. Abra seus olhos. E sétimo caso, e esse também é bem grave, são as demonstrações de poder. Aí, novamente, uma relação abusiva e aí potencialmente caso de narcisismo, que é eu traio como ato de domínio, porque eu quero dominar outras pessoas e para subjugar minha parceira eu até deixo ela saber, para ela se sentir mal, inferior, né? Ou ele, ou a parceira, feio, feia, inferior na relação, inferior frente aos outros. Aí, sim, quando nós falamos desse tipo de caso, nós estamos falando de casos mais claros de relacionamentos abusivos, de possibilidade de narcisismo, até de psicopatia, né? E então esses casos mostram, sim, um elemento maldoso. Mas o que eu tentei mostrar no vídeo é os que não são necessariamente, os que mostram traumas ou que mostram dificuldades sociais, de pressões sociais, dificuldade de lidar, de se comunicar. Esses são importantes vocês saberem também, porque os que são de indiferença, maldade, todos esses a gente discute muito mais, né? Claro, aqui nesse vídeo eu não estou falando, por exemplo, de poliamor. No caso de poliamor e essas outras formas de relações, outras estruturas e outras formas são possíveis.